chorar? Já quero. Em casa a gente não é muito das palavras. Eu não me expresso muito em palavras para ela, de falar, ai mãe, eu te amo. Poucas vezes eu falo eu te amo para minha mãe. Tem muitas palavras que não são ditas. Em casa a gente não é muito das palavras, né? Então, eu não tenho memória assim de uma frase ou palavra específica. Tinha os apelidos que ela me dava, cada hora um. Inclusive até errava nome, meu nome já é o nome da minha irmã. Ela era mais de abraçar e beijar. Então, e eu não sou muito. Então às vezes eu não gostava, não ficava muito, né? Lógico que hoje dá saudade. Ela falava que a gente era linda. E não sei, acho que o tempo vai apagando algumas coisas. Eu acho que eu não ter essa memória com ela, eu sempre procuro dizer as mesmas frases pro Tito, assim, antes de dormir. Eu falo pra ele que eu amo ser mamãe dele, que eu sempre vou estar com ele. Né? Chorar. Fazendo macarrão e batata. Que ela fala que um dia a gente vai pra neve. Acho que os últimos dias distantes com ela fez ser nossa convivência diferente, né? O último ano com ela foi diferente de todos os outros anos. Então eu ligava para ela todos os dias, mas para falar nada. Ela ficava me olhando arrumar a casa, eu ficava vendo ela fazer os crochêzinhos dela, ficava às vezes horas no telefone, às vezes sem conversar, às vezes falava sobre o dia, que ela não estava fazendo muitas coisas, mas falava do Tito, mas às vezes era só para passar tempo. Queria falar mais, que eu a amo, meus planos, sonhos, né? Então, teria abraçado ela mais também. Obrigado menos. A gente é muito parecida. Ela sabia que eu amava ela. Sempre soube. Tinha os momentos de briga, mas chamava ela de minha velha coroca, com carinho. Ele expressa melhor do que eu. Ele diz mais do que eu. Deve ser do pai dele. Minha mãe é muito linda, ela adora eu, me adora, e eu canto pra ela, e eu consigo carregar ela no meu colo. Ele fala que me ama, sem motivo nenhum, às vezes eu não tô fazendo nada. Ele vem me dar um beijo e fala que me ama. Mamãe, eu te amo, abraço você. Fala que eu tô linda, às vezes eu tô com roupa do dia assim, com o cabelo amarrado, sem nada, né, de maquiagem, ele fala que eu tô linda. E eu falo mesmo, obrigada. Você tá bonita, mamãe, uma princesa. Quer dizer que ele me enxerga além, né? Traz o lencinho para as próximas, tá? Ai. Eu amo ela. Beijinho meu braço. Minha mãe é uma pessoa assim que ela sempre foi aquela mãe forte na vida minha e das minhas irmãs, somos 3 irmãs, e marcante. Ela sempre fez questão de ser muito presente quando a gente ficava fraca, sabe, assim, na escola, depois na vida profissional, no casamento, me aconselhando
maternidade, então ela sempre foi muito de aconselhamento, super conselheira. Das palavras, eu vou até falar, ai, mas ela fala demais. Fala muito, mas eu sempre me pego lembrando das coisas que ela me fala, sempre coloca pra cima, elogia o tempo todo, ela sempre foi muito de palavra de afirmação, sim. Pouquíssimas vezes, não sei, eu nem me lembro de quando ela foi do tipo assim que criticava e que apontava os defeitos. Às vezes ela até via, mas eu acho que ela tentava me fazer perceber de uma forma que não me deixasse mal. Eu até tento lembrar quando eu vou falar certas coisas pra Maite e pra Catarina, porque eu percebo que é algo que afeta bastante, assim. Ela sempre foi do tipo que tenta me lembrar das coisas e até dos problemas, mas de uma forma mais positiva, assim. Ela é esse tipo de mãe. Eu sempre fui uma pessoa insegura. Sempre achei que as coisas que eu fazia não eram tão boas, assim, comparadas. Minhas irmãs sempre foi pessoas assim, muito assim, elevado o nível delas, assim. Aí eu sempre achei que o meu não era. E minha mãe nunca me deixava me sentir dessa forma. Então, eu me lembro dela me elogiar bastante, tipo, fisicamente falando. Eu sempre tive muita dificuldade com matemática e a matéria que minha mãe é especialista, ela é professora de matemática, aposentada. Ela me cobrava demais, mas o tempo todo falando que eu estava indo super bem, que eu estava, não, é isso mesmo, eu só tirava a média, eu só tirava ali, passava arrastando, mas ela sempre me exaltando e elogiando. Até hoje, ela briga comigo, assim, às vezes, dessas minhas inseguranças, assim, quando ela percebe que eu tô, ela já dá um jeito de, tipo, dar uma bloqueada nisso. Minha mãe também é uma pessoa insegura e super, assim, ela tem dúvida demais das coisas e um pouco medrosa, só que ela não deixava passar isso pra mim, porque ela via que eu também era como ela, então ela não transparecia. Então, na minha frente, ela era super assim, sabe? Tipo assim, coloca assim, vai pra frente, é isso que você tem que fazer mesmo. Mas ela tava com medo e tava com muita dúvida, porque ela é também uma pessoa muito insegura, mas não queria que eu fosse. Eu tento ser uma mãe muito leve, uma mãe legal, mas uma mãe firme. Eu fico o tempo todo lembrando de como é esse jeito que minha mãe era comigo e eu tento fazer o mesmo com ela, de sempre impulsionar, de ir pra frente, não ter medo, porque assim como minha mãe era, assim como eu sou, a Maite tem essa tendência de ser também mais insegura e de achar que o que tá fazendo não tá tão bom. Só que ela é mais destemida do que eu. Ela já não tem tanto medo. Minha mãe me encorajou muito, continua me encorajando e é o que eu tento passar para as minhas filhas. Não é que é não ter medo de fazer, falar, vou, né, tipo, meter as caras, não é isso. Você acha que Jesus vai estar olhando para você, vai estar sorrindo, tipo, tá agradando? Então aí sim, você vai e não tenha medo, vai para cima. A Maite, ela é bem fácil, ela se expressa bastante, até mais do que eu me expressava. O mais legal que eu acho, é uma coisa que ela fala praticamente quase todo dia. Mas ela fala que ela me ama. Eu amo isso, amo que ela fale isso. Quando ela fala isso, eu me sinto muito feliz, amada. Eu falo a mesma coisa. Quando ela fala que me ama, eu falo de volta, eu dou um abraço, um beijo nela. Aí às vezes eu falo que ela é muito legal e elogio muito. Sempre quando ela tá precisando assim, eu elogio ela. Eu falo que quando às vezes ela tá triste, alguma coisa não deu certo, aí eu falo que tá tudo bem, que ela não precisa ficar triste. E eu também falo que eu amo ela de qualquer circunstância. Ela fica feliz, dá um sorriso e me dá um abraço. Bom, o que eu gostaria de falar para minha mãe, que ela foi a melhor mãe que eu poderia ter tido e ainda é. Eu amo minha mãe assim demais, eu não me expresso muito em palavras para ela, de falar, ai mãe, eu te amo, mãe, fica com Deus, eu te amo, não sou. Assim, poucas vezes eu falo eu te amo para minha mãe. Gostaria de falar mais. E eu quero falar mais. Minha mãe já tem 70 anos, já é uma idade mais avançada. E é isso, eu amo demais a minha mãe. Ela, assim, fundamental na minha vida. Te amo, mãe. Melhor mãe do mundo.
As palavras da mãe da Tônia sempre foram assim, muito amáveis, até porque meu pai saiu de casa muito cedo, né? Eu tinha 9 anos. Então, assim, desde então a gente construiu uma relação muito forte, que dormia no mesmo quarto com ela até foi parar quando eu casei, né? Então, assim, é um companheirismo, né, muito grande. E, assim, principalmente as palavras que não são ditas, né? Esse companheirismo eu já ouvi de muitas amigas assim, nossa, Tônia, eu queria ter uma relação dessa que você tem com a sua mãe, sabe? De muita intimidade. Minha filha é tudo para mim. A minha mãe só tinha o 3º ano primário, mas era de uma sabedoria que eu ainda hoje cito para os meus filhos. As palavras da minha mãe eram todas assim, taxativas, exatas. Tinha uns momentos de brincadeira, mas que eram mínimo na vida dela, e sempre nos ensinando. Eram todas edificantes, eram todas para corrigir, todas para dar moral, todas para nos encaminharmos. Minha mãe foi dura quando precisava ser dura, mas mesmo assim, mesmo nos momentos em que foi dura, sempre com muito amor, né? As palavras da minha mãe me inspiram força. Nós morávamos no Mato Grosso, ela sozinha saiu de lá com 2 filhos, veio parar aqui em Goiás. Gente, como a minha mãe foi forte, né? É força. Eu olho para minha mãe e vejo força. Tem muitas palavras que não são ditas. Eu sou muito objetiva, né? Então, eu às vezes não falo e demonstro mais, né? Sou mais de demonstrar. Converso o tempo todo com eles. A Tônia não é muito de conversar, não, mas eu sempre estou puxando a prosa com ela. Mas, e sempre citando a Bíblia, citando coisas assim que edificam. Mesmo assim, a gente às vezes ainda erra, né, reverendo? Mas o propósito é acertar. Mãe, eu sei que nem sempre eu me expresso como eu gostaria, mas eu quero que a senhora saiba que pela senhora eu sinto o maior amor do mundo, que eu reconheço na senhora toda a força, vejo a força que me inspira também a criar os meninos, vejo a dedicação com os netos, vejo a dedicação conosco, né, filhos até hoje. E eu amo a senhora.